Fala pessoal, Guilherme Marquesani da Trust aqui mais uma vez e hoje vamos começar uma nova série de vídeos sobre perguntas. As perguntas em inglês têm várias características que fazem com que elas sejam diferentes do português. É importante a gente aprender a identificar e a poder imitar o discurso dessas pessoas nativas para a gente saber falar direito. Nessa série, a gente vai estudar um pouquinho a respeito dos pronomes interrogativos, what, why, who. A gente vai entender o papel do verbo auxiliar na pergunta e a gente também vai dar uma olhadinha no que é chamado de short answers. Quando eu pergunto, are you hungry? E você me responde, yes I am. Hoje, a gente vai falar sobre os verbos auxiliares na pergunta. E o primeiro que a gente vai ver é o be, porque ele é mais fácil de identificar. Ele está lá na frase e a gente traduz, né? Em português fica quase igual. Então você tem uma frase simples como, por exemplo, you are hungry, afirmativo, você está com fome. Como que eu transformo isso numa pergunta? Bem, em português eu só mudo a entonação, mas em inglês eu preciso pegar o verbo auxiliar, nesse caso o be, ou seja, o are, e jogar para frente, jogar antes do sujeito. Are you hungry? Isso vai acontecer sempre que o be for o verbo auxiliar. E se ele estiver conjugado, ele vai ser, quando ele está presente na frase. Outro exemplo, present continuous. She is coming to the party. Ela está vindo para a festa, ela virá para a festa. Como que eu faço? Inversão. Is she coming to the party? Isso funciona também no passado. It was sunny yesterday. Was it sunny yesterday? Quando a gente sai do be e já entra no do, a situação fica um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque o do ou o does, ou mesmo o did do passado, eles se escondem quando a gente fala do afirmativo. Particularmente o does e o did, eles interferem no verbo e a gente precisa levar isso em consideração na hora de fazer a inversão. Então, por exemplo, mais fácil se eu digo you like ice cream, você gosta de sorvete. Eu faço disso uma pergunta, do you like ice cream? O do ele surgiu ali na frente do you, não é tão difícil. É importante colocá-lo ali para a gente poder fazer essa estrutura de pergunta. E a gente vai usar isso, do, para todas as pessoas, menos para a terceira pessoa do singular, he, she, it e seus equivalentes. É o caso de Bob plays guitar. Como que eu faço a pergunta disso? Plays está conjugado, ou seja, o does está ali no meio dele. Então eu preciso separar isso e colocar o does antes do Bob. Então a pergunta fica, does Bob play guitar? Isso vai acontecer para he, que é o caso do Bob, she e it. Toda vez que eu falar de uma terceira coisa. E o passado é um pouco mais simples, porque o passado sempre vai fazer isso, né, com todas as pessoas. Por exemplo, you got home well yesterday. Você chegou em casa bem ontem. Como que eu faço a pergunta? Eu pego o got, que é o passado de get, e eu divido ele. Eu vou ter did get. E a pergunta fica, did you get home well yesterday? Então o uso do verbo auxiliar na pergunta, ele é bem óbvio. Isso acontece com todos os verbos auxiliares, mesmo o have, como no caso de have you eaten? Ou has been arrived? Além dos verbos auxiliares normais, os verbos modais que funcionam como verbos auxiliares também vão sofrer a mesma ação. Will it be a nice day today? Would you open the door for me? Então você percebe o posicionamento do verbo auxiliar antes do sujeito. Essa é a forma de fazer perguntas em inglês. Mas não é só isso. A gente precisa expandir essa ideia com pronomes interrogativos, com a resposta e com o papel do verbo auxiliar real dentro de uma estrutura de uma pergunta, de uma conversa, né? Perguntas e respostas. A gente vai ver isso nos próximos vídeos dessa série. Mas se você aprendeu uma coisa nova, dê um thumbs up, se inscreva no canal. Se tem alguma dúvida, põe nos comentários para a gente responder nos próximos vídeos. E se você ainda precisa de uma ajuda mais personalizada, entre em contato conosco e marque uma aula experimental gratuita com um dos nossos professores. Vem realizar o seu sonho de falar inglês.